Boa noite, aqui é o Ricardo, especialista em geopolítica. Hoje é dia 19 de setembro, são 8 horas da noite e hoje nós vamos tratar da questão das Nações Unidas, da Assembleia Geral que está acontecendo agora nas Nações Unidas, onde estão presentes não só o nosso presidente Lula, mas os líderes de vários outros países, o Elon Musk também, por acaso, ele teve uma reunião com o líder saudita, e também eu acho que o Benjamin Netanyahu e o Vladimir Zelensky da Ucrânia também esteve lá e também fez o seu discurso na ocasião dessa Assembleia Geral de hoje. Os eventos são bem graves, o que aconteceu hoje, que é com a eclosão da guerra, o Round 2, né, a segunda rodada da guerra entre o Azerbaijão e a Armênia. Os analistas, praticamente todos, concluem que o Azerbaijão vai conseguir recuperar o seu território, que a Armênia, inclusive em maio desse ano, o primeiro-ministro armeno, Pashinyan é o nome dele, ele admitiu que o território de Nagorno-Karabakh, que é o motivo da briga, é a soberania, ele aceita a soberania do Azerbaijão, mas não houve possibilidade de mediação. A situação naquela região ali do Cáucaso é muito complicada e não há intuito da parte de ninguém praticamente de manter o status quo. Então, eu vou mostrar o mapa e vou falar um pouquinho do que para mim isso significa. Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre algumas das notícias que estão aqui na tela, que eu já vou mostrar para vocês. Essa é a primeira. Essa matéria aqui foi basicamente o Zelensky, na sua palestra dada, na sua palestra, os seus comentários na Assembleia Geral, foi de que não interessa e que o Ocidente não deve buscar negociar o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas isso está criando justamente os problemas atuais que estão levando os Estados Unidos a ter um certo atrito com a Ucrânia e a Europa já há muito tempo, hoje a Polônia e a Hungria, Romênia, porque os ucranianos, sem poder escoar a sua produção de grãos para fora pelo Mar Negro, estão tentando exportar para a Europa a preços muito baixos para os seus fazendeiros sobreviverem, mas isso está destruindo o mercado desses grãos na Europa. Na Polônia, os fazendeiros estão em pé de guerra. A Polônia acabou de impedir a importação de grãos, estão tentando criar uma barreira não tarifária à importação de grãos. A Hungria, a mesma coisa. Então a situação está um pouco complicada, mas a verdade é que a Europa está cansada e os Estados Unidos estão buscando, eles não estão tão cansados assim, mas eles estão buscando uma pausa. Só que, para os russos, é uma pausa para eles se rearmarem. Os russos não querem isso. Então, se for para sentar para negociar, vai ser algo que vai ser indigesto para os Estados Unidos, possivelmente aceitável para a Europa, mas certamente vai ser uma coisa quase que impossível da Ucrânia aceitar, uma perda do controle dos territórios. Enquanto está em guerra, enquanto a Ucrânia recebe ajuda bélica, materiais, consegue mobilizar parte das suas forças, a guerra continua. Mas a verdade é que a Europa está cansada, os Estados Unidos está buscando uma pausa para rearmar e, na verdade, os Estados Unidos também está buscando mudar o foco. Eles querem se dedicar mais à situação da China, que para eles é o maior problema. O grande rival na cabeça dos americanos não é a Rússia é uma irritação. O grande rival deles, o grande problema que eles têm é a China. Então, por essas e outras, o Zelensky está sentindo que o seu apelo ou a sua influência está
está reduzindo, ele está perdendo um pouco de influência junto aos países da Europa e aos Estados Unidos e o Canadá. Então essa matéria fala disso. Agora vamos falar aqui sobre essa que saiu no New York Times hoje. Vamos falar agora dessa matéria aqui, que é da Rússia. Saiu no Telegraph hoje, anteontem, mas é que a Rússia está armazenando, está aumentando o seu estoque, seu inventário de mísseis, porque a ideia, segundo o Ocidente, segundo os ucranianos, eles estão com muito medo do inverno e os analistas do Ocidente, os analistas militares, estão achando que a Rússia está economizando na sua campanha atual, mas está aumentando o seu inventário para fazer uma contraofensiva ou uns ataques no inverno para realmente debilitar muito a Ucrânia, forçar a Ucrânia a uma negociação nos termos que para os russos é mais aceitável, ou seja, os russos não vão aceitar um conflito congelado, onde os Estados Unidos conseguem rearmar a Ucrânia e o Ocidente também, e não vão aceitar uma Ucrânia na OTAN ou militarizada. Então, eu acho que fala-se muito de uma ofensiva russa que vai começar no inverno. Eles já ganharam uns territórios no norte, mas a ideia, e estão se defendendo com bastante sucesso naquela linha lá de Zaporozhia, estão alistando, está entrando mais soldados para o exército, eles estão treinando. Então, uma boa corrente de analistas acredita que a Rússia está se fortalecendo, e essa matéria do Telegraph, que não é simpático à campanha russa, porém admite aqui que a Rússia está acumulando o seu arsenal de mísseis, aumentando ele. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conflito que está acontecendo entre a Armênia e o Azerbaijão. E isso é a continuação de uma guerra que iniciou-se em 2020, onde o Azerbaijão conseguiu tomar território da Armênia, aquela área, uma parte daquela área de Nagorno-Karabakh, acho que praticamente metade ou até mais. E agora o Azerbaijão, com o apoio da Turquia, com o apoio militar, aqueles drones Harop israelenses, eles estão querendo tomar o resto de Nagorno-Karabakh. Vou mostrar aqui. É um conflito, é uma área que o direito internacional reconhece que pertence ao Azerbaijão. Os estados vizinhos aos dois, a Armênia e ao Azerbaijão, concordam com isso, o Irã ao sul, a Rússia, mas a questão seria uma de uma certa mediação. Não ocorreu. O Azerbaijão vai muito provavelmente tomar esse território de volta, mas o problema agora, aqui a gente tem um mapa do Azerbaijão, essa região aqui onde está escrito Nagorno-Karabakh é a área onde o Azerbaijão, muito provável, que é uma região armena dentro do território do Azerbaijão, mas o Azerbaijão vai tomar de volta. Agora, aqui entre o Azerbaijão, passando por parte do território, logo ao norte do Irã, tem essa região aqui de Nakhchivan, aqui ao sul. Essa região aqui, ó. Essa língua, esse terreno, isso é o que o Irã vai brigar muito para manter. Eles não querem que o Azerbaijão tome esse território e corte o acesso do Irã à Armênia. Se fizerem isso, o Irã perde esse controle aqui e isso passa a se tornar do ponto de vista geopolítico, geoestratégico, o Irã perde acesso a um país que é um país, apesar de o Irã também reconhece a soberania da área de Nagorno-Karabakh, pertencente ao Azerbaijão, mas eles não querem perder acesso à Armênia. Então, eles já avisaram que eles vão interferir nessa guerra, já avisaram a Turquia, que é uma grande apoiadora do Azerbaijão,
que se tentarem tomar da Armênia o controle dessa pequena região aqui, que o Irã vai interferir e vai tentar e vai entrar nessa guerra para proteger esse acesso ao restante da Armênia. O Irã também está no noticiário por ter feito um acordo recente agora com os Estados Unidos, onde eles concordaram em repatriar alguns iranianos com cidadania americana de volta aos Estados Unidos. Os Estados Unidos também libertou alguns iranianos e liberou 6 bilhões de dólares que estavam, 6 ou 7 que estavam presos, isso foi para o Catar, e o Catar vai administrar isso junto com o Irã. E, supostamente é dinheiro que deveria ser utilizado somente para compras de medicamentos ou outros usos não militares, mas quem sabe se é o que vai acontecer. Mas o Irã está no noticiário e, obviamente, os Estados Unidos estão tendo que defender isso junto ao seu próprio público, porque 40 anos de hostilidade, o povo e o Congresso americano é totalmente hostil ao Irã. E essa revista, o Monitor, fala de 5, digamos assim, questões que devem vir à tona nessa cúpula das Nações Unidas, da Assembleia Geral. O primeiro é esse, que o Irã e os Estados Unidos realmente estão trocando prisioneiros e grandes recursos que são, porém, são do Irã, mas que estavam presos, retornarão ao Irã. O Biden e o Netanyahu têm tido um péssimo relacionamento de trabalho, o presidente Biden com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, mas parece que terão um encontro a portas fechadas. Eu não acredito nessa terceira questão, uma iniciativa de paz entre os palestinos e os israelenses. Não há o menor interesse da parte Israel, certamente. Eles sabem que o Congresso americano vai apoiar a posição israelense de não negociar com os palestinos. Os palestinos estão fragilizados e o único país que realmente ainda apoia sistematicamente os palestinos é o Irã, porque a Arábia Saudita também não tem grandes interesses. É claro, eles têm que ouvir a sua própria opinião pública. A opinião pública do mundo árabe ainda é muito simpático aos palestinos, mas os governantes não. Turquia continua com essa questão em que eles impedem o acesso à adesão da Suécia à OTAN. Isso cria problemas, mas a Turquia não vai ser submetida a nenhuma sanção, porque é um país com uma posição estratégica muito importante. Eles controlam o acesso ao Mar Negro. Então, não vai haver sanções. É uma relação que é gerenciada, que tem que ser gerenciada, mas não acredito que a Turquia, que sempre buscou acesso à União Europeia, não está mais próxima disso. Os europeus não dão o menor sinal de quererem que a União Europeia, que a Turquia entre na União Europeia. Isso vai implicar movimento de mais refugiados não, mas mais cidadãos transferindo para os países europeus, acesso aos mercados preferenciais da Europa por parte da Turquia, coisas que eles não querem. Então, essa questão, o Erdogan é um líder muçulmano, mas é um islamista, ou seja, ele é religioso. Então não é aquele regime secular da Turquia que imagino que a Europa e os Estados Unidos gostaria de ver retornar à Turquia, mas por enquanto não. Então, essa é a questão. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a China. A China também está na Assembleia, está representada. O premier chinês Xi Jinping não foi, mas a China está nessa fase em que, a meu ver, os Estados Unidos e o Ocidente estão vendo que vai ser muito difícil conseguirem barrar produtos para a China. Os semicondutores, a China acabou de desenvolver semicondutores
de 7 nanômetros, quer dizer, bem pequenos, prática há 1 ou 2 anos de ser estado da arte, quer dizer, é o que Taiwan estava produzindo há 2 anos. Então, eu não acredito que a China vai ser isolada, vão conseguir isolar a China. Essa é a grande verdade. E o que mais eu queria falar aqui? Aqui eu tenho umas matérias que eu carrego. Essa aqui é uma matéria, essa matéria que eu queria ter falado antes, que eu esqueci, mas é uma matéria que saiu no New York Times. Em 6 de setembro, ou seja, há 13 dias, há 2 semanas atrás, houve uma explosão numa cidade na Ucrânia. O Zelensky alegou que os russos tinham bombardeado a região e a Rússia negou. Já na hora havia essa questão, essa discussão, mas aqui a gente tem isso impresso no New York Times de hoje, apesar de estar aqui o meu tag é do dia 17, mas eu coloquei isso hoje aqui nesse site. E é a primeira vez que um jornal, que o New York Times admite que muito provavelmente esse bombardeio nessa pequena cidade na Ucrânia foi resultado de um míssil antiaéreo ucraniano que não atingiu o seu alvo e que caiu nessa cidade, causando a morte de pelo menos 15 civis e mais 30 outras, mais 30. Além disso, ainda mais 30 indivíduos que se machucaram. A questão é por que isso? Por que só agora? E também por que só 14 dias após o bombardeio sai essa notícia? E a minha teoria é que isso os Estados Unidos preparando a opinião pública deles para aceitar algum tipo de cessar-fogo, uma certa irritação dos americanos com os ucranianos ou com os Zelensky, que insiste em apoio à guerra. Será que é uma primeira tentativa, digamos assim, um primeiro indício de que os americanos estão preparados a se verem livres da Ucrânia? Porque realmente, para os neoconservadores americanos, ou para uma boa parte da elite americana na vida pública, do establishment americano, essa guerra e esse apoio ostensivo americano à Ucrânia está enfraquecendo os Estados Unidos para o que vai ser o conflito que virá nos próximos 5, 6, 10 anos, que é o conflito com a China. Essa é a grande verdade. Bem, teremos mais quinta-feira. Boa noite para vocês.